Ah, cara, desisto de planejar esse roteiro, tá muito difícil, eu não sei organizar uma viagem. Ah, eu vou comprar essa passagem aqui e lá eu vejo o que eu vou fazer, seja o que Deus quiser. Calma, meninas! Hoje eu vou ensinar vocês a planejar um roteiro de viagem. Cola em mim! Pra você que adora viajar, mas que sempre passa um apuros na hora de organizar a viagem, e pra você que tá começando a viajar agora, fica aqui e descobre como organizar um roteiro de viagem de sucesso. Na hora de planejar uma viagem, você tem que pensar em 4 tópicos essenciais. O destino, claro, o lugar que você sonha ou deseja conhecer. Quando ir, a melhor época para estar naquele destino. Quanto tempo ficar. Então você vai contrabalancear o tempo mínimo necessário para você conhecer o mínimo do destino versus a sua disponibilidade de tempo para ficar. E o quarto é, claro, o orçamento, a grana, o mais importante de todos, que é quanto você tem de dinheiro e deseja gastar versus quanto você precisa gastar. Claro que nesse quarto tópico se desmembram vários outros. Por exemplo, se você vai achar passagem aérea barata, se você vai usar algum pacote, se você vai alugar um carro ou usar transporte público, vai ficar num hotel melhorzinho ou vai usar um hotel mais em conta, se você vai na alta ou na baixa temporada. Mas tudo isso a gente só descobre pesquisando. Então o Google, os blogs, os canais de viagem estão aqui na internet para isso. Então primeira dica, pesquise, pesquise e pesquise. Então vamos lá, tópico 1, destino. Com certeza você deve ter uma lista de destinos que você sonha e deseja conhecer, a famosa bucket list. A questão é, como escolher esse destino na época que você tem disponível para viajar? Primeiro de tudo, você precisa ficar de olho nas passagens aéreas baratas e sites como Skyscanner, Hotel Urbano, nos próprios sites das companhias aéreas, mas como achar passagem barata pode ser um tópico para um outro vídeo do YouTube que a gente vai fazer. Tirando as passagens aéreas, se o seu destino for internacional, você precisa estar de olho se precisa de visto, se precisa de vacinação, taxa de visitação, seguro de viagem obrigatório, tudo isso para quê? Para saber se é viável dentro do seu orçamento e se você vai ter tempo hábil antes da sua viagem para resolver tudo isso. O segundo tópico é quando ir. Então, supomos que você achou uma passagem aérea bem atraente, tanto para um destino nacional quanto para o internacional. O que você precisa pesquisar agora é se é uma época boa para estar naquele destino. Então, às vezes a gente acha uma passagem aérea barata, com preço muito legal, só que, por exemplo, se a gente quiser ir para o Caribe em junho, julho, agosto, que é época de furacões, época de tempestade, você vai terminar pagando barato, mas quando chegar no destino você não vai poder ir num atrativo que você deseja, não vai poder aproveitar a praia, não vai poder estar ao ar livre devido a chuvas, furacões, essas coisas que acontecem por lá essa época. Outra coisa, se é baixa ou alta temporada no destino que você quer ir. Porque em alta temporada os preços para tudo costumam subir, além de ter uma quantidade de pessoas, né, mais movimento nos atrativos que você quer ir, nos restaurantes. A gente particularmente gosta de viajar em baixa temporada para poder pegar preços mais acessíveis e também para ter menos gente nas nossas fotos, nos atrativos, filas, essas coisas todas. Outra coisa é se atentar para as estações do ano. Dependendo do destino, você vai querer estar lá em determinada época. Por exemplo, no Japão. A gente queria estar lá na época das cerejeiras e a gente teve que pesquisar qual que era essa época que as cerejeiras floresciam. Então a gente descobriu que era ali no final de abril, começo de maio, e é nessa época que a gente estará lá. Peraí. Agora sim. Se você tá gostando, se inscreve no nosso canal. Tópico 3. Quanto tempo ficar? Para isso, você vai ter que dar uma pesquisada naqueles atrativos turísticos, o que fazer no destino que você deseja ir, além daquelas atrações que você já sabe que existem, afinal de contas são elas que estão te fazendo ter esse desejo de conhecer o destino, né? Mas sempre há alguma coisinha a mais, uma dica legal de um nativo, uma coisa diferente para fazer no destino para você incluir no roteiro. Essas considerações são muito importantes para você decidir quanto tempo ficar no destino. Sempre tem uma experiência mais legal para você incluir no roteiro. Por exemplo, você tem que pesquisar até os bate-voltas que você pode fazer a um atrativo de uma cidade vizinha, por exemplo. Como a gente descobre tudo isso? Novamente, através de blogs, de canais de viagem. Você digita lá no Google o que fazer em determinado destino. Vai aparecer uma carrada de blogs. Você abre todos e leia todos. Com certeza, todos eles vão adicionar uma informação. E você pega eu, por exemplo, pego um caderno, porque eu sou mais da escrita ainda da época das cavernas, mas se você pode abrir um documento novo no Word e colocar lá o que fazer no destino tal. Você vai pegando todas as informações que você vê num blog e coloca lá.
Acrescenta o que você achar em outro blog e assim você vai acrescentando, depois você vê, será que isso é mais interessante? Vai pesquisando de atrativo por atrativo, vai eliminando aqueles que você não acha muito interessante, até você ter uma lista de tudo o que você quer fazer naquele destino, incluindo os bate-voltas, as cidades vizinhas e outros atrativos que você não conhecia. Ainda nesse tópico dos atrativos que você escolheu fazer, você precisa pesquisar se você precisa comprar ingresso antes, se você consegue reservar antecipadamente e ter um preço mais acessível, que geralmente isso acontece. Isso é bem importante também para dar uma economizada no dinheiro e no tempo nas filas lá no destino que você vai. Planeje sua lista de atrativos e tenha em mente que você precisa ter pelo menos um dia flexível para algum imprevisto, para evitar estresse. Eu e o Nácio, por exemplo, quando a gente viaja a trabalho, geralmente é muito corrido, a gente nunca tem um dia sobrando, mas acontece de chover, num dia a gente tem que remarcar passeio para outro dia. Fica tudo muito corrido, mas são ossos do nosso ofício, mas você, na hora de planejar o seu roteiro de viagem, pode ter uma certa flexibilidade maior, para você não deixar de conhecer aquele atrativo que você tanto sonhou por causa da chuva, ou tirar aquela foto massa que você sempre sonhou em tirar por causa das condições climáticas. A gente não quer isso, né? Tendo a sua lista de atrativos turísticos, você precisa agora usar a tecnologia a seu favor. Como dividir isso num roteiro separado, organizado por dias? Eu abro o Google Maps, coloco todos os pontos de interesse que eu tenho em conhecer naquele destino, vou vendo um que fica perto do outro e vou separando por grupos. Separados por grupos, eu separo por dia e aí já começo a pesquisar onde comer, restaurantes legais, imperdíveis, também recomendados pelos blogs e canais de viagem, onde eu possa fazer as refeições naquele setor ali que eu vou conhecer no dia. Quanto à alimentação, uma das formas da gente economizar também é comendo qualquer coisinha na rua só para driblar a fome mesmo, ou durante o passeio levar um lanchinho. E aí a gente deixa para fazer uma refeição mais sofisticada, mais típica e tradicional, recomendada do lugar, à noite, na hora do jantar. E a gente descobre esses restaurantes mais típicos, mais tradicionais e recomendados, imperdíveis, novamente, em blogs e canais de viagem. E aí a gente acrescenta esses restaurantes naquele setor do mapa em que a gente vai estar conhecendo os atrativos naquele dia. Quanto às opções de hospedagem, você tem que prestar atenção não apenas se o hotel está barato ou não, ou se ele é confortável ou não. Você deve prestar atenção e priorizar a localização. Se fica viável ou não você usar empresas de receptivo, Uber, para se locomover, porque às vezes você paga mais barato no hotel e termina gastando muito com Uber para chegar nos seus atrativos, nos restaurantes, nos pontos turísticos. E se o seu objetivo for ficar num resort, por exemplo, no caso de Maceió ainda, em que os resorts são mais afastados, com exceção do Pratagi, que fica na orla de Maceió, o seu objetivo é realmente curtir o resort, você não vai sair muito, então nesses casos vale a pena. Novamente, como que a gente sabe em que hotel, pousada ou resort a gente vai ficar? Como eu já tinha aberto os blogs anteriormente, eu destaco num caderninho, você pode colocar no seu documento de Word, todos os hotéis e pousadas que os blogueiros indicaram e abro o Booking.com e vejo toda aquela lista lá. Vejo se eles estão num dos mais procurados, mais conceituados. A gente pode separar também ali no Booking por categorias, por preço, se tem café da manhã, se é perto da praia, se tem estacionamento, etc. Tudo que eu acho no Booking com as indicações dos blogs de viagem. No caso dos destinos internacionais, você ainda deve se atentar à moeda que você vai utilizar lá. Então, os blogueiros de viagem dão muitas dicas se vale a pena fazer essa troca de câmbio nos aeroportos ou nas casas de câmbio no próprio destino. Eles também dão dicas se vale a pena usar o cartão de crédito, se aceitam o cartão de crédito e débito naquele destino, porque às vezes o IOF compensa e por isso as dicas dos blogueiros que já foram para lá são fundamentais. E é nos blogs de viagem que você vai descobrir todas as dicas peculiares daquele destino. Por exemplo, se vale a pena um atrativo em detrimento do outro, os costumes, os comportamentos, as vestimentas adequadas para você não passar gafe e apuros naquele destino. Se é caro ou barato turistar naquele destino em termos de locomoção, alimentação, hospedagem, se os atrativos, as atrações turísticas são caras para entrar, para você ter aquela experiência do destino, e aí você já pode saber se aquele destino é
é ou não para você naquele momento de acordo com o dinheiro que você tem. Por exemplo, são dicas tão valiosas para economizar que os blogueiros dão que vão pegar um destino como Veneza, que eu estava pesquisando esses dias. Se você ler um blog de viagem, eles vão dizer que vale muito a pena, se você for ficar 2, 3, 4 dias em Veneza, comprar aquele ticket do barco, que é o transporte mais utilizado em Veneza, por 48 ou 72 horas, em vez de você comprar um único bilhete toda vez que você precisar utilizar o barco, porque sai mais em conta, muito mais em conta você comprar o ticket para mais dias. E esse tipo de dicas, que são pulos do gato, vocês só vão descobrir abrindo e lendo os blogs de viagem, sem puxar sardinha, viu? Ainda utilizando a tecnologia ao nosso favor, se você ainda não está muito confiante em fazer um roteiro, existem 2 aplicativos que eu vou sugerir aqui, tanto para Android quanto para iOS, que eles te ajudam em montar o seu roteiro. Por exemplo, o Sidekick. Você coloca o destino que você vai, o meio de chegada, o período que você vai estar lá, a sua hospedagem. Ele te mostra algumas atrações naquela região, naquela localidade que você vai estar hospedado e por onde você vai chegar. Então é uma mão na roda. A segunda sugestão de aplicativo é o Triple, também válido tanto para iOS quanto para Android. E você coloca por e-mail a cidade, a companhia aérea, o hotel, os ingressos que você já adquiriu, e o aplicativo ele cria um roteiro, um itinerário por dia com mapas para você. E esses aplicativos têm as versões gratuitas e tem a versão premium paga, que fica um pouquinho melhor, né? Com o roteiro pronto, dia por dia, você consegue colocar e encaixar os restaurantes. Geralmente a gente calcula de alimentação por dia 100 a 150 reais, tirando aquela alimentação mais extravagante para conhecer aquele restaurante mais sofisticado do destino, sendo que tem destinos que nem tem esse tipo de restaurante, então você vai economizar mais por fazer refeições mais básicas. Aí você também inclui o valor da diária e de gasolina, se você tiver de carro alugado, quanto você vai gastar mais ou menos de Uber. Você inclui também o preço dos atrativos e assim você coloca um extra, artesanatos e souvenirs. E assim você tem todo um panorama de quanto que você vai gastar e se você tem condições de arcar com esse orçamento. É isso aí, esperamos que vocês tenham gostado das dicas. Se você tem alguma dúvida ou tem algum outro método de planejar roteiro, deixa aqui nos comentários que eu acho que vai ser útil para todo mundo, para toda a nossa família, nós dois por aí. Até o próximo vídeo.